Uma outra questão que nós vamos discutir agora é o presidente da República e o turismo. Ele cismou com a questão de Angra dos Reis, cismou. Não sei se é porque ele teve uma vez um problema pescando lá com Fabrício Queiroz. Até hoje eu perguntei na Rádio Bandeirantes o que eles conversavam, só os dois, naquele barquinho. Que é interessante, né? Eu fico sempre pensando o que as pessoas conversam. Até hoje eu perguntei o que será que a Anitta conversa com o Neymar. Vocês imaginam que papo deve ser? Será que eles conseguem conversar, trocam algumas... Eu fico sempre pensando, olho assim, fico imaginando, gostaria de estar lá, só ouvindo e tal. Ou gostaria de ouvir o Bolsonaro e o Fabrício Queiroz, seu homem de confiança, amigão do peito, hein? Amigão do peito. Tanto que ele colocou como chefe de gabinete do filho, deputado estadual Flávio Bolsonaro, na LERJ. E ele que recebia o dinheiro dos assessores, que eles obrigavam os assessores a darem metade do salário, né, a chamada rachadinha, e ele fez de R$2.000, mais de 40 depósitos no caixa eletrônico, e aí é um meio de esconder a origem. Alguém pode falar assim, né, o Bolsonaro, se fizesse a transferência eletrônica, fica o rastro. Qual é o meio de você apagar o rastro? Você faz o depósito no caixa eletrônico. Não tem quem fez, não é verdade? Você vai lá e fez exatamente no mesmo valor, foram 48 depósitos de R$2.000, É claro que isso é uma operação ilícita, feita pelo homem de confiança do Jair Bolsonaro. O Fabrício até hoje está desaparecido. Eu sempre digo que ele pode ser o Heriberto, o motorista Heriberto do Collor, é o Heriberto do... Foi ali onde houve o problema do cheque do Fiat Elba, em 1992, né? Pode ser que seja o Fabrício, sumido, não fala com ninguém, um homem de muito dinheiro, pagou a operação no Einstein, R$110 mil em dinheiro vivo, está desaparecido. A Polícia Federal do Moro não consegue achá-lo, estranho, né? E não sei por que ele não depôs até agora. Bem, mas eles iam sempre para Angra dos Reis, chegaram até a ser multado uma vez, em outras vezes e tal. E ele cismou, o Bolsonaro, que quer transformar Angra dos Reis em Cancún. Ele nem sabe os problemas de Cancún. O primeiro grande balneário do México era na outra costa, na costa do Pacífico, era Acapulco, a partir dos anos 30, mais ou menos da metade dos anos 30. Teve toda uma confusão sobre propriedade, aí foi um ex-presidente mexicano, Abelardo Rodrigues, que acabou comprando parte daquilo, houve toda uma confusão lá em Acapulco e tal, para se transformar num balneário. Porém, a partir de certo momento, entrou em decadência. Vocês podem acompanhar Acapulco por um episódio do seriado Chaves, célebre, que virou cult, Chaves em Acapulco, que repete sempre, deve ter, claro, no YouTube e tal. Cancún é um fenômeno mais recente, tem cerca de 4 décadas, aproximadamente. Que aí já na costa do Atlântico, e a grande questão é que há muitas discussões sobre os efeitos disso no meio ambiente da região. Mas lembrando que, no caso, também foi numa região considerada atrasada no México, né? A toda aquela região, economicamente, se você for pegar o PIB dos estados ali, em torno de Cancún, olhar a península do Yucatán, etc., Pará, não vou contar toda a história, mas é um PIB muito baixo. É totalmente diferente da área de Angra dos Reis. Também a extensão da área que é diferente. É totalmente Angra dos Reis. Angra dos Reis é uma reserva. Angra dos Reis tem usinas nucleares, tem a terceira sendo construída. Então, não há nenhum paralelo, né? Se você quer efetivamente criar um grande polo de turismo, e aí eu pergunto ao Jair Bolsonaro, e o ministro do turismo, hein? E o Laranjal? Quer dizer que a corrupção do seu lado pode? É dos outros aqui não pode? Fecha o parênteses. Vamos seguir em frente. Por que você não escolhe alguma, por exemplo, qual é a região mais pobre do Brasil? É o Nordeste. Por que não escolhe, não uma, mas alguns polos turísticos no Nordeste de massa, que você possa fazer um turismo de massa, de qualidade, mas de massa tal? Escolha. Pode pegar a Bahia, alguns têm uma infraestrutura já grande, Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia, Pernambuco, como é sabido, né? Escolhe e faça um trabalho legal, tal. Algumas vezes você está mais próximo à Europa, pode facilitar inclusive a vinda de europeus. Em suma, tudo que os especialistas na área rapidamente desenham um bom projeto, né? E se tem realmente interesse no turismo, faça nessas regiões onde já dá onde partir, né? E você pode conseguir transformar e ter um efeito multiplicador de emprego e renda em regiões pobres.
Isso que é importante. Você ter a ideia de Brasil. Ele é tão pequeno que para ele só existe o Rio e São Paulo. Quantas vezes ele falou da banana do Vale do Ribeira nas lives? Quantas vezes ele falou da banana? Ele só sabe falar dessas coisas. Ou as coisas do mundinho dele do Rio de Janeiro, né? Do qual inclui Angra dos Reis. Ele não consegue ter a visão de Brasil. Ele não consegue ter a visão de Brasil. Ele tem uma visão desse tamanhinho. Ele não consegue abstrair, olhar o mapa do Brasil, a grandiosidade do Brasil e as potencialidades turísticas. Daí que hoje ele insistiu, voltou e pôs culpa nos xiitas ambientais. Xiitas ambientais, que é uma enorme bobagem dito por aqueles que destroem o meio ambiente. E o meio ambiente tem valor econômico, hein? Ele está insistindo nesses ataques ao meio ambiente. Tem um péssimo ministro do meio ambiente, um horror, um rapazola que não sabe nada do assunto, um fracassado eleitoral derrotado em 2018 aqui em São Paulo, que nas propagandas, se vocês olharem os jornais, hoje é fácil pela internet, nenhuma delas tinha propaganda dele falando de meio ambiente. Só falava de violência, de armas, só nisso. Pelo Partido Novo, inclusive. O Partido Novo está quietinho, inclusive, sobre o Ricardo Salles. É estranho, hein? Tem 8 parlamentares do Partido Novo em Brasília. E aí? Vocês vão ficar calados com o que ele está defendendo sobre o meio ambiente, a destruição do meio ambiente, o ataque ao INPE? É verdade. Né? Eu tinha me esquecido disso, estou me lembrando agora. E vocês, 8 parlamentares, tão ativos, muitos... e aí? Como é que fica? Vocês fingiram que ele não é do Partido Novo, né? E aí? Ou porque quando é de vocês não falam? Eu estou perguntando, como diria o Roberto Avalone, um ponto de interrogação. Então, para fechar esse ponto, mostrar como o presidente da República é pequeno. Ele não está à altura do Brasil, das necessidades de um país como o nosso, que vive a crise econômica mais profunda da história republicana. Então, deixe de dizer bobagem, Bolsonaro. Pense no Brasil em questões macro. Ele só pensa em questões pequenas. Outro dia estava falando da pesca da tainha em Santa Catarina. Ele não consegue ter visão macro. Angra dos Reis nunca será uma Cancún.